Olá, hoje vamos falar sobre distribuição eletrônica, né? A distribuição dos elétrons ao redor do núcleo em níveis e subníveis de energia. Vamos lembrar quais são os subníveis que os elétrons são distribuídos. Eles são distribuídos nos subníveis S, P, D e F. Cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Ele só tem uma orientação, que nós vamos representar as orientações de cada subnível por quadrados, tá? Então, o subnível S tem apenas uma orientação. Quando a gente for colocar os elétrons nessa orientação, no subnível, então eu coloco um elétron com a setinha para cima e o outro com a setinha para baixo. Os spins são contrários que nós falamos. Lembrando que o spin é a rotação do elétron sobre o seu próprio eixo. Por que nós colocamos um para cima e representamos um para baixo? Porque nessa orientação, né, cada elétron tem a rotação, um pelo lado horário e outro pelo lado anti-horário, para minimizar a repulsão. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Então, primeiro eu vou ter, são 3 orientações, então primeiro eu vou colocar os elétrons ocupando cada um dos orbitais do subnível P, e depois eu vou completar com os elétrons contrários. Então, eu tenho um total de 6 elétrons no subnível P. O subnível D, ele tem 5 orientações e comporta no máximo 10 elétrons. Então, eu coloco os primeiros 5 elétrons e depois eu coloco os elétrons com spin contrário, os outros 5 elétrons. Então, dá totalizando 10 elétrons no máximo. E o subnível F, ele tem 14 elétrons no máximo e 7 orientações. Então, eu vou colocar os 7 primeiros elétrons e depois eu vou colocar os outros 7 elétrons com spin contrário. Por que eu tenho que fazer assim? Na hora que nós vamos fazer a representação usando as orientações ou as caixinhas que representam os orbitais, a gente não pode esquecer que primeiro os elétrons vão ocupar todos os orbitais vazios. Se tiver mais elétron, aí eu começo a colocar o segundo elétron com spin contrário nos orbitais. Na hora que vamos fazer a distribuição eletrônica, nós vamos seguir o princípio da construção, que nada mais é que os níveis e subníveis de energia distribuídos em ordem crescente de energia. Então, esse daqui é o sentido do aumento da energia. Eu tenho o primeiro nível, que é o menos energético, que é um nível 1 e subnível S, e tenho até o nível 7 com o subnível P sendo mais energético. Então, os subníveis, de uma maneira geral, o S tem menor energia e o F tem maior energia. Mas, através de medidas experimentais, a gente vê, por exemplo, que o subnível S do nível 4, ele tem menor energia do que o subnível D do nível 3. Então, ele vem primeiro, ele é ocupado primeiro. Isso acontece aqui também, O subnível S do nível 5 tem menor energia do que o subnível D do nível 4. Então, a gente tem que ficar atento à ordem energética para fazer a distribuição em níveis e subníveis e na quantidade máxima de elétrons que eu tenho disponível, tá ok? Então, vamos aos exemplos agora. Aqui eu tenho o cloro, que tem número atômico 17. Como ele é um átomo, número atômico, a quantidade de prótons, significa então que o átomo de cloro tem 17 elétrons. O átomo tem quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Eu vou distribuir esses elétrons em níveis e subníveis de energia, observando aqui o caráter de energia de cada um deles. Então, eu sempre começo de menor. Menor é 1, nível 1, subnível S. Quantos elétrons cabem no máximo? 2. Então, 1s2. Venho aqui, se eu quiser, eu já posso colocar aqui a representação pelas setas. 1s2. Próximo nível, nível 2.
subnível S, cabe no máximo 2 elétrons, então 2s2. Lembrando aqui, quantos elétrons eu vou distribuir? 17, já distribuí 4. Depois, eu continuo no 2p, 2p cabe no máximo 6 elétrons, então 2p6. 2p6, mas como ele tem 3 orientações, então eu coloco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando, próximo, 3s. Então, ó, 3s2. Então, 1, 2. Já coloquei quantos elétrons? 2 mais 6, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Para 17 faltam 5. O próximo é 3p. Quantos elétrons eu vou colocar? O P, ele cabe 6 no máximo, ó. P cabe 6 no máximo. Porém, eu só tenho 5 elétrons para completar os 17. Então, eu vou colocar 5. Eu posso colocar uma quantidade menor, nunca maior do que a máxima permitida. Então, aqui eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, fiz a distribuição eletrônica aqui do cloro. Para ficar mais fácil, né, e mais prático, a gente não vai ficar fazendo sempre por orbitais, a gente já pode fazer direto pela ordem aqui de energia. Não preciso ficar desenhando os orbitais, as caixinhas. Então, vamos lá. Letra B, ferro. O ferro tem 26 elétrons, porque o número atômico dele é 26 e ele é um átomo. Então, eu começo a distribuição, ó, 1s2, próximo 2s2, próximo 2p6, 3s2, 3p6. Vou parar por aqui, para a gente contar quantos elétrons a gente já distribuiu. Então, tem, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, certo? 18. O próximo é 4s2, então 18 mais 2, 20. Faltam 6 para dar 26. O próximo é 3D. O 3D cabe no máximo 10 elétrons, eu só tenho 6 para colocar, então vai ficar 3D6. Agora, os próximos exemplos aqui são aqueles do exercício, do livro, onde a gente viu que o gabarito estava com a distribuição errada. Então, vamos começar aqui com a letra C, tá? C, eu tenho ferro 3+, é um íon. Então, nesse caso, aqui, como a carga é positiva, eu estou trabalhando com um cátion. E significa que o átomo de ferro perdeu 3 elétrons. Então, ele tinha quantos elétrons antes? 26. Se ele fosse um átomo, número atômico é igual a quantidade de elétrons. Na verdade, o número atômico é a quantidade de prótons. E no átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, teria 26 elétrons. Mas ele perdeu 3, então 26 menos 3 vai ser igual a 23 elétrons. Então, são 23 elétrons que eu vou distribuir. Como a gente viu aqui no exemplo anterior, até 4s2 dá 20. Então, eu vou fazer direto, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 elétrons. 3d, 3 elétrons, 23. E aqui eu tenho o cobalto. O cobalto também, 2+, é um cátion. O átomo de cobalto tinha 27 elétrons. Só que aqui ele está perdendo 2 elétrons, então menos 2 vai ser igual a 25 elétrons a serem distribuídos. Tá ok? Então, eu vou ter, ó, eu posso já fazer direto, porque vai ser a mesma coisa aqui do ferro, né? Só que ao invés de ser 6 para dar 26 elétrons, tira 1, vai ficar 25 elétrons. Então, eu vou ter, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6.
5, 20, até aqui, até 4s, 20 elétrons, mais 5, 25 elétrons. Vamos continuar. Vou virar a folha. Então, aqui a gente tem agora o exemplo do boro. O boro tem 5 elétrons, né? Então, eu vou começar, ó, 1s2, 2s2, 2 mais 2, 4, 2p1, para dar 5 elétrons. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E o argônio, por último, tem 18 elétrons. Então, eu vou começar com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 12, 12 mais 6, 18. Tá aqui a distribuição do argônio. Bem tranquilo. Vamos recordar para a gente fazer a análise dos números quânticos, né? Então, aqui, como exemplo, eu coloquei já a distribuição do cloro que nós fizemos anteriormente. Coloquei também aqui em orbitais, em subníveis, né, nas caixinhas. E aí, vamos lembrar os números quânticos. Lembrando que N é o número quântico principal, L é o número quântico secundário, M é o número quântico magnético e S é o número quântico de spin. A gente vai fazer análise dos números quânticos para o último elétron da distribuição do cloro, ou seja, esse elétron aqui que ficou sozinho no orbital. Então, ó, o número quântico principal, que a gente representa pela letrinha N, o que ele significa? Em qual nível eletrônico, em qual nível de energia o elétron se encontra, que eu estou analisando. Então, esse daqui tá no nível 3, ó, nível 3. Então, N é igual a 3, o nível que ele se encontra. Número quântico secundário. O número quântico secundário está relacionado com que subnível se encontra o elétron. Ele está no subnível S, no P, no D ou no F? Esse subnível, esse elétron aqui, ele está no subnível P. Então, lembrando que para o subnível S, o número quântico secundário é 0, para o L é 1, para o P, desculpa, aqui é P, para o D é 2 e para o F é 3. Então, aqui L, o número quântico secundário para o subnível P vai ser igual a 1. Número quântico magnético. O número quântico magnético está relacionado com a forma do subnível, em que orbital específico esse elétron está. Então, lembra que quando eu ia fazer a análise aqui pelo orbital, eu coloco, ó, 0 no meio. Se fosse o S, seria só 0. E aí eu vou para a direita, números positivos. Vou aumentando, ó, mais 1, menos 1. Como aqui eu tenho o elétron que a gente está analisando, tá no orbital mais 1. Então, aqui, mais 1. E o S? O S é um número quântico de spin que tem a ver com a rotação do elétron. Se ele estiver no sentido para baixo, segundo o livro didático de vocês, ele vale menos meio. Desculpa, para baixo ele vale mais meio. Para cima ele vale menos meio. Como ele está para cima, é menos meio, que significa que ele está na rotação anti-horária. Ok? Então, a gente fez aqui a análise. Esse daqui do spin, menos ou mais, é de acordo com o que o livro didático de vocês adotou, tá? Porque não tem no papel a gente não tem uma convenção qual é mais meio ou menos meio. Normalmente a gente coloca mais ou menos meio. Mas eu vou seguir o livro didático. Olha aqui o berílio. O berílio tem 4 elétrons. Eu fiz a distribuição. 1s2, 2s2. Coloquei os elétrons nos orbitais. Agora, eu vou fazer a análise dos 2 elétrons aqui do nível 2
Em laranja, eu tô fazendo o que tá com a setinha para baixo, e em verde eu vou fazer o que tá com a setinha para cima. Então, vamos lá, ó. O de laranja, que tá com a setinha para baixo. Então, significa qual o nível que ele se encontra? Ele se encontra no nível 2. O número quântico dele, o número quântico secundário dele é 0, porque ele tá no subnível 0. Desculpa, subnível S. Então, aqui é 0. O número quântico magnético, né? A gente lembra que a gente sempre começa com 0? Aqui, como eu só tenho uma orientação, é 0. E como ele tá para baixo, então pelo livro didático é mais meio. Se eu for fazer agora a análise do elétron que está com o spin para cima. Então, vamos lá. Não vai mudar, né? Porque ele tá no mesmo nível. Então, nível 2, a orientação é a mesma, 0, número quântico secundário. Também o magnético vai ser 0, porque é uma orientação só. Porém, o número quântico de spin muda-se. Ele tá para cima, então aqui é menos meio. Então, aqui a gente tá vendo a observância do princípio de Hund, que nunca a gente tem para 2 elétrons, nunca eu vou ter os 4 números quânticos iguais, né? Aqui tem 3 iguais, mas o de spin é diferente. Então, eles têm alguma característica deles é diferente. Aqui no caso é de rotação, tá ok? Pra gente fazer, recordar. E por último, a gente vai ver o que é camada de valência. Então, a camada de valência está relacionada com a distribuição de elétrons. Então, eu vou pegar aqui o sódio e vou ver que ele tem 11 elétrons. E vou fazer a distribuição desses 11 elétrons. Então, eu começo com 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, mais 1, 11. Vamos fazer a distribuição do manganês também, já. Ó, 25 elétrons. 25 elétrons. Então, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, então, ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20. Próxima energia é o 3D, para dar 25, 5. O que seria a camada de valência? A camada de valência é a camada mais energética. A camada mais energética com elétrons preenchidos, né? Então, para o sódio, qual é a camada ou nível de energia com maior quantidade de energia? Ó, tenho camada 1, nível 2, nível 3. Como a energia aumenta da esquerda para a direita, então a minha camada de valência é essa daqui, ó. Camada de valência é a camada 3, do nível 3. Eu também posso dizer que a camada de valência é a mais energética ou a última camada. Quando eu falo a última camada, a maior camada. Então, ó, o maior camada ou nível. Então, aqui, ó, para o sódio, a camada de valência é a camada 3. Se eu pegar esse elétron aqui, é o elétron de valência, né? Por quê? Porque ele se encontra na camada de valência. Então, 3 é o elétron de valência. Esse conceito aqui é muito importante, principalmente quando a gente for estudar tabela periódica, que é o próximo capítulo, e quando a gente for começar a trabalhar com as ligações químicas. Então, agora aqui no caso do manganês, qual é a última camada, né? Ou
melhor dizendo, qual é a maior camada? Porque se você for analisar aqui, você pode achar que a última é a 3. E não, a última camada ou a maior camada é a 4. Então, a camada de valência é esse daqui. Então, ó, camada de valência. Tá? Então, esse daqui, 2 elétrons, são os elétrons de valência. Então, elétrons de valência. No caso do manganês. Vamos fazer mais um? Ah, nem precisamos fazer, ó, já dá pra gente aproveitar aqui. Então, por exemplo, no caso do argônio, qual é a camada de valência do argônio? A camada de valência mais energética é a camada 3. Então, a camada de valência compreende tudo isso daqui, 3s2 e 3p6. Então, aqui eu tenho, ó, a camada de valência. Quantos elétrons aqui eu tenho na camada de valência? Então, a camada de valência aqui vai ter 8 elétrons, ó, 8 mais 2. Então, aqui eu tenho 8 elétrons de valência. Essa valência, nós vamos estudar mais tarde, mais pra frente, mas a valência está relacionada com a carga do átomo, está relacionada com o número de ligações que esse átomo faz, quantos elétrons ele pode perder, quantos elétrons ele pode ganhar. Tá? Então, se a gente for analisar aqui no caso do boro, qual vai ser minha camada de valência? Vai ser a camada 2. Então, vou começar a abreviar a camada de valência, CV. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Então, aqui eu vou ter, ó, 2 mais 1, eu tenho 3 elétrons de valência. E a minha camada de valência é a camada 2. Certo? Vamos fazer, deixa eu ver, mais um exemplo. Então, aqui, ó, F, B, C. Deixa eu ver, vamos pegar o fósforo é 15. Vamos pegar, aqui de cabeça agora, me fugiu. Mas vamos pegar o 25, o zinco, se não me engano, se eu não estiver enganado, o número atômico do zinco é 30, tá? Então, vamos fazer a distribuição para 30 elétrons. Então, eu vou ter, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, deu 20. 20, 3d, 10. Lembra que d cabe no máximo 10. E aqui se eu tenho 10, 20 mais 10, 30 elétrons, né? Então, aqui quem vai ser minha camada de valência? A minha camada de valência é o 4s2. Então, camada de valência é a camada 4. Quantos elétrons de valência eu tenho? 2 elétrons de valência. 2 elétrons de valência. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, vocês perguntem depois.